Fala galera, belezinha? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Já confere sua inscrição, já confere seu sininho, pois estamos aqui com o mais recente capítulo da novela Assassino Kleber Sombras. É isso mesmo, o jogo aí que praticamente está protagonizando o ápice da derrocada da nossa consagrada Bugisoft, certo, gente? Bom, vamos entender então o que está acontecendo, pois chefe aí responsável pelo jogo afirma que o Diversity, Equity e Inclusion está matando o jogo, mas ele vai dobrar a aposta e também, obviamente, atacou quem está criticando o jogo. Ah, papai do céu, é maravilhoso o que está acontecendo aqui, gente, mas vamos então falar aqui da persona de Marc-Alexis Coté, né, esse François, que admitiu então aí a injeção de DEI da empresa dentro de Assassino Kleber Sombras, que isso está prejudicando talvez o potencial do jogo. Lembrando que existem aí várias especulações a respeito do futuro da nossa querida Ubisoft. Será que ela vai ser vendida para a Tencent? Será que ela vai rachar em um monte de empresas assim como o que aconteceu com a Embracer? Vamos ver então o que vai estar acontecendo aí. Continuando, o que está acontecendo então? Durante o BAFTA, o nosso consagrado Coté, ele deu ali algumas explicações então das políticas de DI da Ubisoft, aonde ela pode influenciar a forma como os nossos jogadores são percebidos, mas em vez de fugir da conversa, ele foi lá, né, e abraçou ela como se fosse uma oportunidade, onde ele falou que Assassin's Creed sempre foi sobre explorar todo o espectro da humanidade e sua história por sua própria natureza. Essa é a história, e essa história é diversa, olha só. Cara, assim, esse discurso aqui, cara, é maravilhoso porque ele cumpriu todos os checkbox que a gente pode ter aí com relação aos discursos dos nossos amiguinhos lacrolinhas. Veja só. Bom, permanecer fiel à história significa abraçar a riqueza das perspectivas humanas, sem concessões. E aí, cara, ele continua. Por exemplo, Assassino Kleber Sombras, a gente destaca figuras fictícias como Naoi, uma guerreira japonesa, e também o Yasuke, um samurai nascido na África, que é aí, né, o protagonista praticamente de toda a tretaiada envolvendo o jogo. Coitado, né, o Yasuke literalmente limou a personagem feminina Naoi. Cadê as feministinhas aí, fãs da Ubisoft? Por que vocês não estão falando nada a respeito aí de uma mulher japonesa aí sendo praticamente limada de seu próprio jogo e tendo aí o homem hétero, né? Hétero não, né? Desculpa, eu esqueci que o nosso querido Yasuke vai cortar para todos os lados em Assassino Kleber Sombras. Mas voltando então aqui, né? Mais uma vez, cara, a galera, cadê, ó? Coitada da Naoi, né, cara? Ela podia ter sido aí a protagonista única e singela deste jogo, mas acabou aí sendo vítima, certo? Do que a gente chama de cotas. Olha só que coisa boa. E aí eles falam aqui, né, no caso o nosso querido Coté. Ai, o Yasuke, um samurai negro nascido na África, embora a inclusão de um samurai black no Japão feudal tenha gerado questões e até controvérsias, Naoi, como personagem fictícia, também enfrentou escrutínio pelo seu gênero. Eu não sei aonde, eu não vi. Porque, mais uma vez, a tretaiada tava tão grande, pode até ter tido alguém ali falando, ai, mais uma personagem feminina, Mary Sue. Talvez tenha, né, cara? Mas a grande questão é o seguinte, Assassin's Creed teve boas personagens femininas durante bastante tempo aí, né, cara? Certo? E já já a gente vai falar até mesmo dela porque no próprio discurso aqui do nosso consagrado ele faz umas referências ali a respeito de uns jogos passados da franquia. E aí ele continua falando o seguinte, né? Que a nossa querida Naoi então sofreu machitos aí no X, mas o nosso querido Yasuke foi o grande ápice aí. Mas assim como a presença de Yasuke na história é um fato, sim, Yasuke existiu, mas não existe nenhum registro ali que dê a certeza de que ele era samurai, de que ele foi para guerras, de que ele lutou. Mais uma vez, o meu meme, né, que foi utilizado até mesmo pelo Peter Jordan lá para acusar aí a nerdolada de ser racista, cara, fiquei bastante decepcionado naquela época, onde eu evidenciei, cara, que era muito mais provável que em uma sociedade onde todo mundo estava brigando na época, estamos falando das guerras civis japonesas, aonde o preconceito estava acontecendo entre eles, tá ligado? Como
um cara completamente à parte daquela sociedade. Pô, assim, todo mundo pode especular, o Yasuke era um samurai. Me desculpa, mas ser samurai não é um curso de 4 meses que você vai lá e baixa, né, na Udemy ou vai no Hotmart da vida e você já vai poder pegar e balançar a espadinha e sair cortando cabeça por aí fora. Não é assim que funciona. Se trata de um estilo de vida que exige anos e anos, se pá, desde a juventude, para conseguir alcançar ali a plenitude do que a gente chama de caminho do samurai. Olha só, coisa boa, né? Mas o que acontece? Yasuke já chega adulto. Não, quer saber? A gente já falou tanto disso que eu não vou ficar me referenciando. Não, Yasuke não é um samurai. Não tem nenhuma prova cabal que fala que isso, né, foi algo verídico e que aconteceu. Não é também proibido você representar ele como samurai. Só não fala que isso aqui é um artigo histórico comprovado. Porque, mais uma vez, boa parte da literatura foi escrita por um cara que não tinha fontes e que estava manipulando a nossa querida Wikipédia para poder vender os livros fajutos dele, entendeu? Mas vamos continuar. Ele fala aqui, ó, também são as histórias de mulheres que desafiaram as expectativas da sociedade e pegaram em armas em tempos de conflito. E sim, mulheres no Japão, elas lutavam também, elas não eram samurais, porque samurai é uma denominação, né, aí masculina. Enquanto existe sim uma denominação para falar de mulheres guerreiras, mas por exemplo elas não usavam katanas, elas usavam aquela staff, né, aquele bastão que tinha uma lâmina na ponta, que eu esqueci o nome, mas sim, existiam essas mulheres, mas a gente sabe muito bem que, mais uma vez, Assassino Kleber tendo uma personagem feminina e um personagem black, não é a intenção deles de contar uma boa história com esses personagens diversos, e sim sinaliza virtude para pautas progressistas, mas o nosso amigo aqui, Kotef, vai falar em breve que eles não seguem aí as tendências modernas. Ô, rapaz do céu, será mesmo, meu amigo? Mas continuando, portanto, embora as histórias de Naoi e Yasuke sejam obras de ficção histórica, elas refletem a colisão de diferentes mundos, culturas e papéis, e sua inclusão é precisamente o tipo de narrativa que Assassino Kleber procura contar, que reflete a complexidade e a interconexão de nossa história compartilhada. Mais uma vez, palavrinhas e jargões assim que a gente vê à torta direito, principalmente aí nos discursos de cabeças de estúdios e grandes desenvolvedoras, cara. No final das contas, ele não tá falando nada com nada aqui. Mas ele continua, né, e puxou aquele ponto de discussão que a gente tanto já cansou de ouvir dos nossos amigos lacrolinhas, que é o quê? É os jargões. Ai, isso aqui sempre foi woke, tipo Neil Gaiman falando que Sandman sempre foi woke. Ai, mas isso aqui sempre foi isso e aquilo, e a gente sempre traz aqui a diferenciação. Ser woke é ser identitário, entendeu? Obras que possuam ali algum tipo de disrupção, trazendo personagens adversos, que são Yags, que são isso e que são aquilo, mas que no final, na final das contas são bons personagens que estão dentro de uma jornada de evolução, que estão dentro de um enredo ali coeso e que faça sentido. Isso não é ser woke, meu querido, é simplesmente você ser um bom contador de histórias. E um bom contador de histórias tem que seguir as regras, tem que escolher as regras, na verdade, ali que ele vai seguir, as quais ele vai ignorar. Mas no resultado final, ele precisa estar contando uma história que tenha começo, meio, clímax e fim, e que isso faça sentido como uma proposta única. Caso contrário, você fracassa como autor. Bom, mas nos dizeres aqui do nosso consagrado, que vai usar os jargões sempre foi acordado, assim como a galerinha os pseudo-fãs aí de X-Men, né? Só assistir os filmes e afins, não. X-Men sempre foi woke, X-Men sempre foi sob preconceitos, olha só coisa boa. E no final das contas, Stan Lee, por que você criou os X-Men? Ah, porque já estava difícil, né, a gente conseguir ali histórias de origem para os poderes dos super-heróis, então eu simplesmente decidi que eles iriam nascer com estes poderes. Era o próximo passo aí da evolução humana, né? Mas tudo bem, dane-se, né, o Stan Lee aí, o que pega mesmo é os consagrados que fizeram lá todo esse jargão dos X-Men sofrendo preconceptions. Bom, aí ele continua falando o seguinte, isso sempre foi diverso, e este não é um terreno novo para a franquia de Altair, do Assassino Kleber. A Evelyn
Teen, né, não é Revelations, é do Liberation, né, e também do Grande Pré, e também do Raton Naketon, né, que é, no caso, o Connor do Assassin's Creed 3. E realmente, cara, são personagens diversos, mas a gente sempre ressalta, diversidade é uma pauta que foi sequestrada pela esquerda, pela pauta progressista, identitária de Sheba. Entendeu? Eles sequestraram coisas verídicas e boas para a humanidade e colocaram dentro de um panteão de coisa errada. Por quê? Agora você não pode ser black e de direita, você não pode ser uma mulher e ser conservadora. A partir do momento em que, né, eles falam assim, ó, todo mundo segurando na mão de todo mundo, mas a diversidade que eles tanto falam que zelam e que respeitam, cai por terra a partir do momento em que estas pessoas que de fato fariam parte dessa diversidade são tratadas como escória porque eles não estão alinhados com os pensamentos deturpados e malucos deles. Entendeu? Essa é a grande parada. Bom, aí ele continua aqui. Introduzimos consistentemente protagonistas de diversas identidades raciais, étnicas e de gêneros. A história é inerentemente diversa. E não, realmente, cara, Assassin's Creed fazia um bom trabalho lá nos primeiros títulos, né? Quando a Ubisoft ainda tava rumo a se lascar, né? Naquela época ainda tava bom, ainda tava bacana. Então, para ser claro, nosso compromisso com a inclusão é baseada na autenticidade histórica e no respeito por diversas perspectivas, não impulsionado, por agendas modernas. Só que a grande questão é o seguinte, cara, como assim não é impulsionado por agendas modernas, cara? Me desculpa, mais uma vez, o Yasuke não é um personagem que vocês escolheram falando que temos uma boa história pra contar com ele. Não, cara, ele é negro. E negro é ser a parada agora, né? A gente vende um jogo aqui com o protagonista negro, sinalizamos virtude, a gente vai fazer muito dinheiro, pena que, né, não estão fazendo tanto dinheiro assim como vocês estavam prevendo, né? Porque, mais uma vez, o Pink Money, ele funcionava uns tempos atrás. Você pegar ali, por exemplo, uma garrafa d'água, pintar de arco-íris e vender pelo dobro do preço, às vezes mandava ali uma indireta. Por quê? Porque essa sinalização de virtude a galerinha gostava de fazer, né, no passado. Tipo, não, ó, tamo junto demais, galera do HD TV, ó, comprei uma garrafa do arco-íris aqui, ó, pra mostrar que eu tô junto com vocês. O mundo está em paz, salvamos a humanidade e agora a gente pode pegar e cantar aqui, sei lá, We Are The World, lá do Michael Jackson, e a gente vai botar pra quebrar. Não! O Pink Money acabou se tornando uma bela de um esquema de pirâmide, né, rapaziada? Mas continuando, ele também fala aqui, ó, obviamente atacando os críticos e pagando de vítima também, onde ele falou o seguinte aqui, ó, juntamente com estes valores da franquia profundamente enraizados, cara, é aquele jargão sempre, mano, olha, eu entendo disso aqui em sua plenitude, cara, eu li todos os livros de Assassin's Creed, eu joguei todos os jogos, é o David Jones misturado com o pessoal do Ovo Left, tá ligado? Que chama Galadriel de a mais forte dos Valares, é nesse nível que a gente tá chegando aqui, é nesse nível. E aí ele continua aqui, ó, está este nosso compromisso de reconhecer e ouvir críticas legítimas como parte essencial do processo criativo. Realmente, mais uma vez, usando verdades para contar uma mentira, entendeu? É o que a gente chama de falácia da meia-verdade, mas tudo bem. O que ele fala aqui então? Nossa comunidade nos ajuda a crescer, evoluir e entregar jogos melhores. Hoje, todos nós, no entanto, enfrentamos o desafio adicional de distinguir entre o feedback genuíno e os ataques motivados pela intolerância, velho. Então, por exemplo, eu falar que é completamente risível vocês pegarem e escolherem o Yasuke para ser o protagonista, porque vocês estão literalmente sinalizando virtude para uma agenda identitária. O meu feedback não é verídico. Porque, segundo vocês, eu estou sendo motivado pela intolerância. Porque eu não gosto de personagens blacks? Pera aí, eu joguei GTA San Andreas pra caramba. Principalmente quando era moleque lá e eu nunca me importei com o CJ ser black. Tá ligado? Às vezes eu jogo lá com o Ed Gordo, por exemplo, no no nosso querido Tekken, tá ligado? Mas não, ali você não, isso aí não tem nada a ver com o nosso discurso, com o nosso diálogo aqui de progressismo e escambau todo. Ah, pelo pai amado. Ele fala então do clima atual que é difícil para as nossas equipes criativas, pois eles enfrentam mentiras, meias-verdades e ataques pessoais online, cara. Mais uma vez é o famoso vitimismo, tá ligado? Quando o trabalho em que eles
colocam seus corações é distorcido em um símbolo de divisão, não é apenas desanimador, mas também pode ser devastador. Pera aí, meu amigo, você tá se esquecendo de um detalhe importante. A Ubisoft, neste momento, está enfrentando uma greve dos seus colaboradores. Entendeu? Então, me desculpa, eu acho que os seus funcionários estão mais decepcionados com Vossa Senhoria do que com a opinião pública, meu querido. Bom, o que me faz continuar é a resiliência nascida da convicção que vejo em nossas equipes todos os dias. Estou especialmente orgulhoso da equipe de Shadows por permanecer fiel à sua visão criativa e aos princípios fundamentais de Assassino Kleber. Mais uma vez, né, jogo adiado, não teve, né, os painéis devidos aí em grandes eventos do Japão, o jogo, né, vai ser ambientado lá, vai ser lançado em fevereiro, mas ainda bem que vai ser lançado junto de uma penca de jogo bastante interessante e que na minha singela expectativa espero que coma vivo qualquer tipo aí de dado benéfico que Assassino Kleber Sombras pode ter, certo, gente? Mas vamos continuar, pois ele continuou, né, falando todo aquele negocinho, ai gente, a gente tá botando pra quebrar, é um jogo muito bom, uma história muito cativante, imersiva e tal, todo aquele jargão, Kevin Feigeano, ai, The Marvels é o novo Vingadores, vocês entenderam, né? Bom, e aí, cara, obviamente a gente tem que falar da tristeza do nosso querido amigo Coté, pois em última análise acreditamos que a diversidade e a riqueza de experiência humana é o que ajuda Assassin's Creed a ressoar com os jogadores em todo o mundo e estamos comprometidos em permanecer fiéis nessa base. Mais uma vez, ele disse alguma coisa verídica e boa, realmente você trazer ali, certo, riquezas culturais, personagens diversos, mas, mais uma vez, personagem diverso não é o não binário. Personagem diverso é aquele que vem de uma cultura diferente, aquele que tem ornamentos diferentes em suas vestes, aquele que tem certos costumes diferentes, um background, mas me desculpa, inerentemente de cultura, a gente sempre vai estar falando de alicerces que são importantes para toda a sociedade. Família, ordem, regras, entendeu? Mas isso tudo aqui é ignorado pelos nossos amigos lacrentos que, mais uma vez, pegam a bandeira da diversidade, mas você pega, por exemplo, a intro, né, dos Jogos Olímpicos, perdão, que a gente teve aqui no ano, e aquela Santa Ceia do Capeta, todo mundo ali, cara, era extremamente igual. Entendeu? Não tem ninguém ali que divergia um pouco ali de pensamento. Mais uma vez, é o esvaziamento da alma humana que a gente tá vendo acontecer no mundo atual. E aí, cara, ele fala, ó, Assassin's Creed é mais do que apenas um jogo, é a fusão da criatividade, diversidade, imersão e diversão. Cara, eles lembram de todas as palavras que ele precisa dizer, cara. Isso aqui eu realmente dou os parabéns para os nossos consagrados aí da indústria dos games, cara. Porque eles lembram de tudo que tem que falar. Eles ficam vomitando as palavras ali e fazendo com que elas percam o seu significado. E continuar a definir a franquia e conectá-la com jogadores em todo mundo. Sempre tem que ser todo mundo. Vamos botar pra quebrar. Isso aqui é um jogo de importância ímpar, né? Bom, Coté pintou também a si mesmo como vítima, falando que as histórias que contamos, personagens que criamos e os mundos de jogos que construímos são instrumentalizados por aqueles que buscam silenciar a criatividade, alimentar o medo e incitar o ódio. Me desculpa, cara, mas isso aqui é o que vocês fazem. Vocês é que silenciam a criatividade, porque, mais uma vez, pega os joguinhos do Assassin's Creed ou qualquer desgraça que está sendo lançada hoje no ocidente. Todos eles têm uma mesma vibe de merda, não tem nada de criativo ali. Alimentar o medo, mais uma vez, Kim Bel-Air da Sweet Baby Inc. Se eles não deixarem a gente fazer o nosso trabalho de consultoria e deturpar os jogos, a gente vai mover a opinião pública contra eles a partir dos meios de comunicação onde a gente vai colocar estes estúdios e essas pessoas como sendo os capetas na Terra. A gente que tá alimentando o medo, incitando o hate aqui, me desculpa, cara, me desculpa, certo? Mas acreditamos que estamos enfrentando o que o âncora da CNN falou que é a era da revolução, um momento em que o verdadeiro conflito não é entre left e right, mas entre sociedades que se fecham e aquelas que se abrem para o mundo. Oh, rapaz, isso é coisa linda. Ao longo da história, são as sociedades abertas que sempre prevaleceram. Meu Deus do céu, cara, isso aqui é um
debate interessante, cara. Será que ele realmente está falando algo interessante aqui? Porque, me desculpa, sociedades que prevaleceram são aquelas que mantêm suas tradições, se livram ali, né, de alguns ritos, de alguns comportamentos que são testados pelo tempo e que são evidentes como algo, coisas extremamente ruins para a continuidade daquela cultura, daquela sociedade e, mais uma vez, mantendo sempre aquilo que é bom, benéfico e que já mostrou sendo bastante importante para a sociedade, o que a gente chama de tradição. Embora possa haver contratempos ao longo dos anos, ou até mesmo décadas, a abertura que tem continuamente impulsionando a humanidade para frente. Todo aquele jargão, cara, é sempre falando de humanidade, sempre falando disso e daquilo. Isso ecoa a bravura altruísta dos nossos protagonistas da franquia Assassin's Creed, lutando pela liberdade, pelo conhecimento e pelo direito de traçar seus próprios caminhos, assim como nós, como criadores, lutamos para contar histórias que importam em um mundo cada vez mais dividido. Me desculpa, histórias que cada vez importam. Meu amigo Nerdola da hora que deixou aquele like nesse vídeo maravilhoso. Qual é o último jogo da Ubisoft que te impactou emocionalmente? Hein? Cadê essas histórias maravilhosas? Star Wars Outlaws? Avatar? Assassino Kleber, sei lá qual foi o Ragnarok? Me desculpa, Ragnarok é esse o jogo? Valhalla, perdão. Ragnarok é o God of War. Mas mais uma vez, cara, cadê essas histórias que vocês estão contando e que tem uma importância ímpar para a humanidade? Não tô vendo, cara, não tô vendo. Como os autores de Como as Democracias Morrem, olha as referências do cara, mano, afirmam com tanta força, as democracias desmoronam quando as pessoas boas decidem ficar em silêncio. E realmente é verdade. Eu estava em silêncio há muito tempo atrás. Não estou mais. Entendeu? E eu acho que você também, meu querido Nerdola, tá bem cansado também de ficar calado e vendo o mundo ao nosso redor desmoronar. Mais uma vez, ele está falando algo aqui que é verdadeiro, só que ele tá trazendo, tá sequestrando essa verdade para a agendinha dele. O mesmo é verdade, eu acho, de nossa liberdade criativa quando permitimos que o medo sufoque nossas vozes, quando nos autocensuramos diante das ameaças, entregamos nosso poder peça por peça até que a liberdade e a criatividade desapareçam. Me desculpa, cara, mas isso aqui foi justamente o que nós, conservadores, o que nós, pessoas que zelam pela tradição, pelo nós que zelamos pela boa arte, pela alta arte, pelo bom entretenimento, nós ficamos calados. Tá ligado? Há muito tempo atrás. Resultado, parasitismo pós-moderno, que está fazendo exatamente isso aqui que você tá falando, cara. Só que você é tão anta e você é tão enviesado ideologicamente nessa sua cabeça de chola, que literalmente você não tá entendendo o que você tá entrando aqui em uma hipocrisia discrepante de um nível assim, cara, inimaginável. Não podemos deixar isso acontecer. É hora de nós, como criadores, permanecermos firmes em nosso compromisso com nossos valores de merda, contando histórias que inspiram não sei quem, desafiando e ajudando as pessoas a se conectarem, não sei aonde, quem são essas pessoas. Nosso silêncio não pode nos tornar cúmplice. E mais uma vez, cara, tá parafraseando até mesmo Jordan Peterson, né, cara? Quando você tem algo pra falar diante de um debate e decide ficar calado, o seu silêncio se torna uma mentira, né? A sua falta de posicionamento. Por isso que a gente tem tanto receio não, né, cara? É por isso que a gente tem tanto desdém pelos centrolinhas, entendeu? Porque eles veem que tá tudo desmoronando, mas não, eu sou terceira via. Eu não sou nem left, não sou right, eu estou em cima do muro. Mais uma vez, o muro é do capeta. Bom, e obviamente ele se diz otimista e sonhador. Acredito que a resposta ao ódio é continuar criando experiências que celebram a riqueza do nosso mundo e capturam a magia de nosso imaginário coletivo, porque no final a criatividade é mais forte do que o medo e juntos estamos criando o futuro do entretenimento. Rapaz, depois disso aqui acho que todo mundo bateu aquelas palmas, né? O céu lacrou, meu querido. Mas mais uma vez, cara, é tudo da boca pra fora. No final das contas, o que esse cara aqui falou não vai ter nenhum tipo de eco, né? Mas ele pagou de vítima já. E a gente até comentou isso aqui, provavelmente em uma live ou em um vídeo, aonde o Elon Musk, depois que falou que DI mata a arte, o nosso amigo Coté falou que, esses dizeres do Elon Musk me quebrou emocionalmente. Nossa, mais uma vez, né, cara? Vitimismo à torta e à direito. E isso aqui é bacana, viu, gente? Ó, Tyson versus Paul, cara. Isso aqui vai ser legal. Será que a gente abre uma live pra assistir essa luta? Seria muito bacana, viu, cara? Certo, gente? Então, mais uma vez,
é o vitimismo, as narrativas sendo sequestradas para sustentar aí a agendia progressista 2024, sei lá o que. Daqui 10 anos você não vai ser dono de nada, mas vai ser feliz. Tá ligado, né? Tudo isso permeia aqui a nossa querida Bugisoft, que praticamente é uma das protagonistas dentro aqui do DI que mata jogos. Então lembrando, cara, mais uma vez aqui, a Ubisoft realmente está ansiosa com o lançamento de Sombras, né? Assassino Sombras, porque ela quer que o jogo melhore a imagem da empresa. Então eles pelo menos aceitam que Avatar e Outlaws foram verdadeiros desastres econômicos dentro aí da máquina de produção dessa empresa que lança vários jogos iguais com uma skin diferente. Lembrando também que a Ubisoft teve quase 20% em suas vendas em queda, né, durante o ano vigente, e também que eles planejam estar lançando um Assassin's Creed a cada 6 meses. Meu Deus do céu. Mais uma vez, eles matam qualquer tipo de saudade que a gente pode ter pela franquia. E mais uma vez, escassez é bom. Escassez faz as coisas terem valor. Por que o Bitcoin, por exemplo, tem tanto valor? Porque ele é escasso, uma hora vai acabar. Assim também como a gente também vê... o que a Disney fez com Star Wars, que é literalmente isso aqui, cara. Vamos lançar série, filme de Star Wars, jogo, a torta de direito, a cada mês aí tem que ter alguma coisa de Star Wars. O que aconteceu com a franquia? Ela ficou saturada, o pessoal não consegue mais consumir nada de Star Wars. Esse é o problema que esse pessoal não entende também, cara. Você não pode pegar e ir na mesma vaca esperando que ela dê leite sempre, velho. É zoado isso aí, entendeu? Mas quem disse que esse pessoal está aí para algumas colocações que praticamente deveriam ser, sabe, mantras, assim, coisas básicas de você estar operando aí uma empresa, operando uma franquia e afins. Certo, gente? Tamo junto demais e vamos bater aquele papo nos comentários, porque, mais uma vez, a Ubisoft faz parte aqui do nossa hashtag, ó. Quem lacra se lasca. Tamo junto demais, galerinha. Então não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva, confere sua inscrição, confere o sininho, comente, um abraço para os membros Supremos, Breno, André, Kleber, Lendários, Wagner, Remi, Renato e Pedro. Tamo junto demais, galerinha, e nos vemos no nosso próximo bate-papo. Valeu, falou e tchau, tchau.